Hoje ao meu lado nós temos o professor Márcio Chaves Tanuso. O professor Tanuso é formado em Filosofia e Germanística pela Universidade Livre de Berlim. Se formou em 1982 e é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, obtendo o título em 1994. O professor Tanuso, ele é professor na Universidade Federal de Uberlândia desde 1983 e é um dos fundadores do periódico científico, a revista Educação e Filosofia, que hoje vai contar um pouco para nós a história da criação dessa revista. Boa tarde, professor Tanuso. Professor Tanuso, conta um pouco para nós como é que foi a chegada do senhor aqui na Universidade Federal de Uberlândia como professor. A chegada foi que eu estudei no exterior e meus papéis não eram reconhecidos no Brasil. Então, depois que o dinheiro que eu trouxe terminou, como eu sou de Uberlândia, eu tive que vir para cá. Quando eu saí daqui, nem a universidade tinha. Eu arrumei o trabalho aqui de uma maneira, para mim, completamente imprevista. E não foi dentro da área de filosofia, eu dava aula de metodologia científica. O senhor foi para Berlim? Eu fui para Berlim, estudei, fiz a graduação, voltei para terminar o doutorado aqui. Segundo as informações que eu tinha recebido no Brasil, seria só me matricular e acabar de redigir a tese e defender. E eu precisei só de 13 anos para isso, porque assim que eu cheguei aqui, tudo era diferente daquilo que tinham me dito antes. Sim. O que naturalmente não é nenhuma surpresa para quem é brasileiro, né? Na época foi para mim, mas não é mais. E em 1983 que o senhor fez o concurso aqui para a universidade? Na época não existia concurso. Eu apresentei meus papéis, eu comecei a trabalhar como professor visitante, porque meus papéis não eram reconhecidos oficialmente. Eu demorei muito a entrar na carreira. Foi só depois que eu consegui revalidar minha graduação que eu consegui entrar na carreira como auxiliar de ensino. Perfeitamente. E como é que foi dessa entrada na universidade até a criação da revista? Como é que foi? Não, foi rápido, né? Eu entrei em 83, no segundo semestre de 83, e em 86 nós já estávamos fundando a revista. Eu era formado em filosofia, dava aula de metodologia científica e existia uma pequena equipe lotada no departamento, na época, departamento de pedagogia, e essa equipe queria formar uma unidade própria, dedicada à filosofia, e um dos pré-requisitos para isso é que nós tivéssemos uma atividade maior do que a simples presença de alguns professores lotados no departamento de educação, né, na universidade. Então, uma parte dessas atividades foi exatamente fornecida pela revista, pela produção científica que passou então a ser veiculada através da revista Educação e Filosofia. Ela se chama Educação e Filosofia, que é uma pergunta provavelmente que vai ser feita, porque ela foi fundada dentro do Departamento de Pedagogia, com todo o apoio, na época do Departamento de Pedagogia, não nos criaram dificuldade, pelo contrário, e não só apoio, como participação. A revista sempre, desde o início, foi uma revista mista. Ela foi uma revista que reservava, por assim dizer, grosso modo, metade do seu espaço e da sua atividade para a filosofia e a outra metade para a educação. Quer dizer, nós sempre trabalhamos juntos, o que não significa naturalmente que seja filosofia da educação ou a educação da filosofia, né? São duas partes realmente, do ponto de vista acadêmico, independentes, mas que trabalharam colaborando, trabalharam juntas e continuam. Perfeitamente. É um caso único, aliás, né, no Brasil. É um caso único e até para a revista até trouxe alguns problemas de avaliação, né? Trouxe, continua trazendo. Você experimentou alguns deles. As pessoas não conseguem entender essa junção de duas áreas do conhecimento, né? Ela começou, inclusive, já mista, né? Os dois fundadores da revista, o projeto foi feito por mim, pelo Geraldo. O Geraldo é formado em História e trabalhava com educação, com ensino de História. Ele é até hoje, eu acho, da área de educação. Não sei se já se aposentou pela segunda vez. O professor se aposentou ano passado. Pela segunda vez. Ele se aposentou na primeira vez na área de educação e na segunda também. Ele fomos nós, a ideia inicial, inclusive, foi dele. Ele é que me procurou e perguntou o que eu achava da organização e fundação de uma revista. Eu me entusiasmei com a ideia. Nós fizemos juntos um projeto, eu tenho até hoje uma cópia desse projeto. O projeto foi naturalmente recusado a primeira vez, nós continuamos tentando até que conseguimos, e o apoio que a pedagogia na época deu foi decisivo para isso.
Então a revista foi fundada e já desde o início, não só por um da área da filosofia ou da área de educação, mas se vocês olharem o grupo inicial, os editores da revista, era um grupo misto. Já na época, e nós continuamos fazendo isso até hoje, metade mais ou menos dos participantes eram da área de educação e a outra metade da área de filosofia. Então o senhor era da filosofia, o senhor já era da educação, e quais outros professores estavam envolvidos? Tinha o Tiago, que era da filosofia, mas trabalhava também com filosofia da educação. O Bento, que era da filosofia, mas que também tinha ligações com a educação. A Beatriz, que era da educação, formada em letras, mas ensino de línguas, né? Trabalhava na educação. Tinha algumas outras pessoas, né? Que agora o Celso Bacarim, que era da área de educação também, e alguns outros que foram já desde o início, participaram da diretoria, da primeira diretoria da revista e das seguintes, né? Perfeito. Agora, o senhor falou que o primeiro projeto foi recusado. Como é que é? Qual que foi o trâmite? Qual que é o papel da reitoria? Porque tinha um relator, né? A reitoria, antes de chegar até a reitoria, tinha que passar pelas mãos de um relator, que era da área de História. Era uma professora da área de História que recusou com argumentos muito estranhos, né? Quer dizer, que a revista não seria uma revista popular, que nós não teríamos acesso ao povo, que nós não estaríamos cumprindo o papel social da universidade, que o projeto era um projeto para produção científica e que isso era uma coisa elitista, e etc., e coisas desse tipo. É um pouco difícil explicar. Essa professora, por exemplo, provavelmente não teria conseguido entender que mesmo a produção científica para especialistas, ela chega indiretamente até os destinatários, né? Você não pode, naturalmente, produzir ciência, entende, com uma pessoa analfabeta, né? Você produz para ela e não com ela, né? E aí, um segundo projeto, o senhor enviou? Não, o projeto foi o mesmo. Foi mesmo? Nós continuamos insistindo e eu não me lembro mais dos detalhes, eu sei que ela acabou chegando até a reitoria. A diretoria, na época da pedagogia, tinha uma força política grande também. A educação, como hoje ainda tem uma presença muito forte na universidade. E isso foi decisivo, como eu já disse, né? Se não tivesse sido esse apoio, nós não teríamos conseguido. Essa foi a principal razão, aliás, porque você chegou a vivenciar alguns episódios aqui dentro, muito desagradáveis, de pessoas da área de filosofia quererem se separar da educação e deixar vocês desamparados, né, por assim dizer. E eu, na época como diretor da revista, consegui impedir que isso fosse feito. Porque tem todo esse passado aí que, para quem fundou a revista naquelas circunstâncias, que foi inclusive decisiva para que depois nós pudéssemos organizar o departamento de filosofia, o curso de filosofia, etc., eu não tenho o hábito de esquecer essas coisas, né? Agora, se a revista teve uma importância para o curso de filosofia? O curso de filosofia não existiria, na verdade, sem as repercussões da revista. Porque nós não tínhamos na universidade atividade suficiente, nem quantidade, nem qualidade, que justificasse sequer a fundação de um departamento de filosofia, menos ainda de um curso. E as atividades que se originaram, direto ou indiretamente, através da revista ou com apoio da revista, é que vieram a justificar a criação do departamento e do curso de filosofia. E eu sou membro inicial e cofundador tanto do departamento quanto do curso de filosofia, né? Então eu sei bem do que ocorreu na época, porquê e etc. Aliás, a revista já foi planejada para ter, entre outros, efeitos como esse, né? Senão nós não teríamos possibilidade nenhuma de ter aqui alguma atividade filosófica organizada, sistemática, etc. Eu, quando cheguei no Brasil, eu passei pela USP e tentei fazer a revalidação do meu diploma lá. Eu tenho e tinha na época já alguns amigos lá, que são docentes na USP. Eles ficavam rindo de mim quando eu falava que eu viria para Uberlândia e tentaria organizar alguma coisa aqui. Eles falaram: o máximo que você vai conseguir vai ser tomar café e comer bolachinha com as suas colegas lá do departamento de pedagogia. Entende? Então, diz que jamais seria possível publicar um livro em Uberlândia. O meu está publicado aqui e outras coisas desse tipo. Nós temos editora, aliás, eu já participei da editora também. Temos editor, temos tudo isso, como você sabe, hoje é uma universidade de médio para grande porte. Perfeitamente. É curioso que
revista não só potencializou o curso de filosofia, mas também o curso de pedagogia, que já existia, mas com certeza repercutiu no curso de pedagogia, depois repercutiu no programa de pós-graduação em educação, posteriormente, né? Quer dizer, é um periódico que acaba potencializando todo só que a pedagogia não precisava de nada disso para existir e continuar existindo. O que ocorreu com a pedagogia foi um incremento muito forte da qualidade e ajudou muito a expansão da educação, né? Mas eles não precisavam, quer dizer, eles não precisavam disso para existir e para justificar a existência deles, para legitimar a existência deles. Enquanto que a filosofia ela encontrou barreiras muito fortes, e aliás encontra até hoje, né? Até para legitimar a sua presença, a sua existência dentro da universidade. E para isso, sem revistas, teria sido impossível. Agora, professor, conta um pouquinho para nós como é que era esse processo editorial da revista lá, em 1986. Era o seguinte, né? Eu levava as coisas para casa, escrevia tudo à mão, pagava o correio e ainda encontrava críticas aqui na universidade. Pagava do meu próprio bolso, fazia fora do meu horário de trabalho, nas férias, fim de semana, feriado, e muitas vezes era criticado na universidade por ficar perdendo tempo com coisas que não levam a nada. E apoio da direção da universidade nunca existiu, pelo contrário. Quer dizer, esse trâmite de mandar artigo para aparecer... Eu fazia tudo com o meu dinheiro em casa, com os meus recursos, à mão, porque não tinha outro recurso. E a diagramação da revista no computador? Não existia gráfica. Tinha gráfica. A gráfica já era muito boa, mas a gráfica, ela trabalhava com aqueles pedacinhos de chumbo onde tinha uma letra gravada, era colocado um do lado do outro, até compor uma palavra, depois uma frase, etc. E aí era feito o processo de impressão da revista? De impressão da revista era assim, né? E a revista... A revista não tinha, como eu te disse antes de começar a entrevista, não tinha sequer uma máquina de datilografar. Nós não tínhamos espaço próprio, não tínhamos nada. Na casa do senhor? Era na minha casa, na minha mesa. O senhor lembra quanto tempo demorou até a revista conseguir um espaço aqui na universidade? Bom, na universidade eu saí da revista, eu fui diretor-geral da revista até, foi 2 anos e pouco atrás, né? Foi abril, 2 anos atrás. Isso, né? pouquíssimo tempo. A briga pelo espaço ainda continuava quando eu saí, né? Eu não sei se de lá para cá vocês tiveram mais sorte. Quer dizer, ela não era mais tão virulenta quanto no início, mas continuava. Quer dizer, a sua pergunta é a respeito do quanto tempo ela precisou para se consolidar dentro da universidade. Eu diria que ela precisou de todo o tempo, inclusive até hoje, né? Apesar de todos os resultados, a revista mais bem avaliada da universidade, etc, 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 o exemplo bom é o da permuta. O fato de a gente ter a maior permuta internacional do Brasil nas 2 áreas, tanto educação quanto filosofia, isso trouxe, entre outras coisas, para mim pessoalmente, na biblioteca, por exemplo, inimizade, que elas nunca quiseram isso. E tentar explicar o quanto isso poderia ser importante era coisa absolutamente impossível, né? Não, era muito pior do que perda de tempo, porque gerava hostilidade. Então, dizer que ela conseguiu seu espaço e se estabilizou, eu acho que é, no melhor dos casos, um excesso de otimismo. A não sei que de 2 anos para cá tenha melhorado muito, né? Não, de fato, a gente sempre fica, ainda hoje, né, a gente fica brigando para manter uma funcionária, para conseguir um aluno bolsista para trabalhar como estágio, né? Mas eu imagino que lá nos anos 80 e nos anos 90... na verdade, nós contamos com alguns fatores que foram, como eu já disse algumas vezes, decisivos. Um deles foi a forte presença da educação na universidade, o outro foi o fato de que o Geraldo, que é o cofundador da revista, né, que é junto comigo, e foi o primeiro diretor da revista, ele foi durante alguns anos o diretor-geral da revista, eu ajudava em outras funções. O Geraldo, ele teve uma carreira administrativa, político-administrativa dentro da universidade, e com isso ele tinha muita influência e poder. Ele chegou a ser, inclusive, diretor do Centro de Ciências Humanas. E ele segurou a revista o tempo inteiro, né, do ponto de vista político e administrativo. Quer dizer, sem a presença dele, até que a revista, de fato, se tornou tão importante que, de maneira
direta e aberta, era praticamente impossível tentar impedi-la ou lutar abertamente contra ela, até esse momento ele segurou a revista através da influência política que ele tinha. Ele continuou ligado a ela, até ela chegar a se estabilizar um pouco. Né? Perfeitamente. E até o momento em que eu pude me dedicar quase que exclusivamente a ela. Eu já tinha pós-doutorado e etc, então fiquei por conta. Agora, quando eu voltei do doutorado, por exemplo, a revista tinha acabado, tive que começar de novo. Quando eu voltei do pós-doutorado, o Geraldo foi atrás de mim e falou, olha, você vai ter que retomar, porque senão a gente não vai conseguir, porque está acabando de novo, e etc. Bom, professor, hoje a revista ela é avaliada como A2, né? Segundo os extratos que a CAPES fornece. Né? Queria que o senhor contasse um pouquinho para nós, esse tempo que o senhor esteve na revista, esses altos e baixos que a revista passou. Na verdade, ela não passou, do ponto de vista da avaliação, por altos e baixos. Ela já começou, quando a avaliação oficial foi introduzida, ela já começou bem avaliada, e de lá para cá só melhorou. Né? Então, isso, aliás, ajudou muito a garantir a existência da revista internamente na universidade. Agora, anteriormente, nós tínhamos outros critérios de avaliação e sempre nos saímos muito bem em todos eles, só não eram oficiais, mas isso sempre ajudou a manter a revista, sempre foram razões que nós usamos que eram muito fortes para montar argumentos a favor da existência da revista, né? Porque a universidade ganhava muito com a existência dela. Ela nunca passou por períodos de crise, no sentido de ter passado por fases em que a qualidade decaiu, em que ela ficou desacreditada, isso nunca ocorreu. Nós sempre trabalhamos muito, as pessoas, algumas poucas pessoas, quer dizer, o Geraldo, enquanto esteve ligado à revista, sem nenhuma dúvida, e algumas outras poucas pessoas sempre trabalharam muito. Essa revista nunca passou por períodos, a não ser, como eu disse, por curtos períodos, quando eu me afastei para o doutorado, para o primeiro pós-doutorado que eu fiz, por exemplo, ela chegou a praticamente estacionar e estava para desaparecer. Mas a inércia natural das coisas fez com que isso não fosse percebido externamente. Isso foi um problema mais interno, porque no momento em que ela estava para deixar de existir, ela voltou a funcionar, com dificuldades imensas, naturalmente, né? Quer dizer, há ocorrências que são quase que inacreditáveis. Por exemplo, eu quando voltei do doutorado, a revista não tinha mais secretária, não tinha secretaria, todos os móveis e equipamentos da revista tinham se desviado para outras atividades e outras coisas desse tipo. E agora as dificuldades foram imensas, inacreditáveis, né? As pessoas não acreditavam, inclusive, que nós teríamos conseguido resolvê-lo, iríamos conseguir resolvê-las e etc. Mas isso aí é normal, né? As coisas são assim, até que chega ao ponto em que está agora, que traz glória, né? Para quem nunca fez nada por ela muitas vezes, né? E que tentou tudo para impedir que ela existisse, né? Então, mas é assim, quer dizer, eu não estou insatisfeito por isso, é melhor que ela esteja aí funcionando, né? Perfeitamente. Eu acho que essa fala do senhor, professor, acho que de fato faz a gente tomar uma consciência muito clara. Não dá para editar uma revista, não dá para dirigir uma revista se não houver tempo, né, e dedicação a ela, né? Senão a revista ela se estagna mesmo, né? E muita gente se aventura achando que é fácil editar e coordenar uma revista, né? Quantas vezes eu já tentaram dar o golpe aqui na revista, né, tomar a direção da revista, e quando eu resisti sempre com sucesso, né, ainda bem, me perguntavam por que tanta ganância. Eu falei, eu não tenho ganância nenhuma, eu só não quero que destruam aquilo que eu ajudei a fazer. Só isso, porque eu sei que não duraria um dia na mão deles. Muitas pessoas viam então a revista como um espaço de poder. Espaço de poder, de prestígio, de enriquecimento de currículo e etc. Né? Trabalhar é outra coisa. E como a revista não sobrevive sem o trabalho e sem a qualidade no trabalho, então há pessoas a respeito de quem a gente tem a certeza que se eles entrassem não ficariam uma semana. Tá? Perfeitamente. Agora, quando o senhor... Eles sejam felizes, mais longe de mim e da revista. Exato. Sem usar a revista como meio para isso, né? Tá certo. Agora, professor, quando o senhor começou a revista, e muito tempo ela como o senhor disse, ela era feita tudo manualmente, né? Era tudo feito em máquina de escrever. Não existia já naturalmente máquina de escrever, mas nem isso nós tínhamos. Depois de alguns anos conseguimos uma máquina de escrever,
conseguimos uma salinha aqui, foi o Geraldo que arrumou, algumas estantes, uma mesa, então aos poucos fomos conseguindo. Mas na época nem computador tinha, tinha um computador que existia na universidade, ele ficava lá no Moarama, era um computador que era semelhante ao das Forças Armadas Americanas, ele ocupava um edifício inteiro, né? Não tinha... Bom, e na época a revista ela era anual, publicava-se um número por ano. Publicava-se inicialmente um número por ano, mas não demorou muito para que ela tenha passado a publicar dois. Eu não me lembro exatamente quando, e era fininha, né? Como você está vendo aqui, sim, era bem fininha. É. E atualmente a revista ela publica três volumes, né? O que o senhor acha disso, essa quantidade de produção científica? Eu acho que no início era muito pouco, porque nós não tínhamos, de fato, nem condições materiais e nem material suficiente para publicar. O desejável, e era o que nós desejávamos já na época, era que se publicasse uma quantidade maior e, se possível, com a qualidade, inclusive, até superior à inicial, que não era ruim, mas também não era tão boa quanto a outra, né? Agora, no momento, eu acho que isso é exagero, isso faz parte dos vícios do sistema de avaliação brasileiro, entende? Não há nenhuma necessidade de se publicar 3 volumes dessa grossura por ano, e eu não acredito que seja possível, inclusive, publicar tanto mantendo a qualidade. Agora, isso é posição pessoal minha. Perfeitamente. Eu sou velho já, né? Hoje a revista publica três edições por ano. Né? Agora, o senhor disse no começo que quando o senhor veio para cá, ou as pessoas um pouco lá na USP meio que tiraram um pouco de sarro, dizendo que o senhor não ia conseguir fazer nada. Era comigo, pessoalmente, porque eram meus amigos, não? Sim. Agora, como é que o senhor vê o impacto da revista na ciência, no Brasil hoje, na área de filosofia e educação? Ela é bem vista pelo meio acadêmico, ela é reconhecida? Bem vista, né? Reconhecida já é há muito tempo, né? Reconhecida, inclusive, antes de ser reconhecida nacionalmente, ela foi reconhecida internacionalmente. Nós conseguimos permutas importantíssimas no mundo inteiro. Né? Permutas e mais do que isso, né? Captação de artigos e etc. Né? Quer dizer, a revista passou a ser muito respeitada muito rapidamente no mundo inteiro, praticamente. Muito antes de ser no Brasil. Porque no Brasil as coisas são difíceis, né? Como nós somos um país muito aberto e muito novo, nós não deixamos nada passar. Né? Quer dizer, a ideia que nós temos de nós mesmos é muito melhor do que o que nós de fato somos. Né? Então, é muito difícil você ir para o interior aqui e fazer alguma coisa. Uberlândia, na época, era uma universidade insignificante. Você fazer alguma coisa, ser reconhecida e tolerada mesmo, né? Pelos centros maiores. Hoje a situação mudou, eles não têm nem poder mais para impedir que isso ocorra. Né? Mas as dificuldades foram enormes, elas existem em parte até hoje. Você sabe que a revista não tem condições de pleitear verbas, por exemplo, do CNPq, porque as barreiras que são impostas através de influência dos centros maiores, né, impedem que isso seja feito. No início, o primeiro projeto que nós mandamos para o CNPq, na época era tudo preenchido à mão, eu preenchi o formulário junto com o Geraldo, nós preenchemos tudo, enviamos para eles, nós preenchíamos todos os requisitos, todos, sem exceção, para receber, não só receber financiamento deles, mas receber financiamento do melhor tipo de todos aqueles que eles ofereciam. Eles recusaram, dizendo que nós não tínhamos nada daquilo que nós tínhamos listado e mandado os comprovantes para eles. Aí eu respondi pedindo a eles que lessem o material que nós mandamos. Nunca mais veio resposta. É estranho, né? Eu não acho estranho, né? É muito curioso, no mínimo curioso, né? Mas é assim. Então, e o reconhecimento no Brasil foi muito difícil, né? Foi muito mais tardio, mas hoje existe, né? Isso é inquestionável. Perfeitamente. Agora, o senhor passou por um processo de transição da revista, em que era tudo manual e físico, né? Tramitação física, para tudo eletrônico, né? E hoje o trâmite da revista é quase que totalmente eletrônico. O senhor viveu exatamente esse processo, o senhor fez exatamente essa transição do formato físico para o eletrônico. Conta um pouquinho para nós. Como é que várias foi? etapas. O que o senhor acha disso? Várias etapas, foi um processo que ocorreu em várias etapas. E como eu já tinha dito para vocês antes que a gente começasse a conversar, quer dizer, a coisa não é só positiva. Hoje tudo aparentemente é mais fácil. Mas na época tudo funcionava com muito mais previsibilidade do que hoje.
porque esses meios eletrônicos não são confiáveis, a verdade é essa, né? Então você dificilmente sabe aquilo que vai dar certo, quando vai dar certo, de que forma vai dar certo. Quer dizer, era mais difícil, mas a gente sabia o que tinha que ser feito e era possível planejar e trabalhar de maneira organizada de uma forma muito mais tranquila do que hoje. E, sobretudo, isso é um fator fundamental, com as facilidades introduzidas pelos meios eletrônicos, uma das doenças nacionais que existem desde a origem do país, que é a mania de burocracia, ela cresceu exponencialmente. Então, a quantidade de coisa, a carga burocrática do trabalho administrativo da revista hoje, ela é alguns milhares de vezes maior do que existia na época. Entende? Então, isso compensa com sobra as facilidades que os meios eletrônicos introduziram. E são dificuldades desnecessárias na maioria dos casos, a meu ver. Essa quantidade de burocracia é perfeitamente dispensável e ela não ajuda em nada a qualidade acadêmica do que está sendo feito, pelo contrário. Tanto é que hoje eu não estaria mais disposto a ser diretor-geral da revista, nem se eu tivesse a metade da idade que eu tenho. Eu vejo o senhor contando que fazia as coisas em casa, e eu imagino, hoje é humanamente impossível, hoje a revista não funcionaria sem uma funcionária, sem... Um dos efeitos negativos é exatamente hoje, que hoje você não tem mais liberdade para tomar iniciativa, para ser enérgico, para ser empreendedor. A burocracia é tão grande, né? E você depende de tantas coisas que a capacidade individual de iniciativa, entende, não tem peso praticamente nenhum mais. Fundar uma revista hoje, nas circunstâncias que nós fundamos, dentro da situação que existe hoje, é absolutamente impossível. E como é que o senhor vê o futuro da revista? Eu vejo com otimismo, porque ela já está fundada, já está estabilizada, ela não precisa mais ser fundada, né? E hoje nós já temos toda uma infraestrutura burocrática para mantê-la funcionando. Então, isso hoje não é problema. Teria sido um empecilho na época em que ela foi fundada, da maneira como ela foi fundada. Hoje não é mais problema. Só que eu não vejo atrativo nenhum mais também hoje, né, em ter uma atividade desse tipo. Quando eu comecei era uma atividade acadêmica, uma atividade pioneira e acadêmica. Hoje é coisa, a meu ver, eu não estou te xingando com isso, eu até te agradeço muito por ser um dos que continuam aquilo que eu ajudei a começar, e continua com competência, né? Mas hoje isso é atividade para burocratas, né? Eu, ultimamente, nos últimos anos em que eu fui diretor da revista, eu já não sentia prazer nenhum mais com o meu trabalho, cada vez menos. Né? Perfeitamente. Quando a revista migrou, professor, do sistema do físico para o eletrônico, foi adotado o sistema CE, né? Conta um pouquinho para nós vantagens, desvantagens desse sistema, como ele foi implementado aqui na revista. A vantagem da divulgação através do sistema eletrônico é evidente, não precisa de eu explicar isso para ninguém, né? Entre outras coisas, para a difusão da revista, para o alcance dela e etc. e tudo mais, devido à facilidade de acesso aos artigos e etc. Agora, o que não foi feito da melhor maneira é a implementação desse sistema, porque nós não tivemos nenhuma possibilidade de escolha, ele foi imposto, nós não tivemos nenhuma possibilidade de influenciar no funcionamento dele, como não temos até hoje, não há nenhuma convivência democrática com os gestores desse sistema, você não tem condições de aperfeiçoar o sistema, você não tem condições de criar alternativas dentro do sistema que seriam mais úteis para uma determinada revista que tenha características eventualmente diferentes de outra e outras coisas desse tipo. Então, é a expansão da democracia de forma ademocrática, que foi exatamente o que eu falei para eles no início. E isso gerou uma série de problemas administrativos e práticos para a revista e gera uma dependência que é quase intolerável, porque você depende, entre outras coisas, de ter um funcionário que esteja bem treinado e atualizado, né? Senão a revista deixa de existir. E a assistência deles, pelo menos no início, quando eu era ainda o único responsável, o diretor-geral, era a que mais desejava muito, né? Porque deixava muito a desejar, porque todas as vezes que precisávamos deles não tínhamos nenhum autor, né? Então era uma dependência, um estado de
nós ficávamos num estado de constante terror, né? Porque qualquer coisa que não desse certo, você estaria completamente desamparado. Ele não tinha os meios, como nós tínhamos antes, de resolver o problema por conta própria. O negativo é isso, não é o sistema em si, é a maneira como ele é administrado e foi implementado. Né? E que, tanto quanto eu saiba, continua assim. Né? Basicamente, a revista foi obrigada a adotar o sistema. Ela foi obrigada, a universidade foi obrigada, a revista foi obrigada, e existiam outras alternativas, não se dispunham nem a conversar a respeito. E, aliás, o sistema não é brasileiro, né? Ele é administrado, era pelo menos, na época, fora do país, né? Foi comprado pelo Ministério. Muito bem. Eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Márcio Chaves Tanus. Professor, eu queria dizer que se hoje nós estamos na revista, se hoje a revista existe, se hoje a revista ela é bem avaliada, ela é reconhecida no Brasil e fora, é porque tudo começou em 86, o senhor, o professor Geraldo e outras pessoas. Essa história que o senhor pôde dividir aqui com a gente e registrar através dessa entrevista. Então, queria agradecer muito a presença do senhor, agradecer esse depoimento do senhor e desejar uma boa tarde para o senhor. Eu também fico muito agradecido por vocês todos. Muito bem. Eu gostaria de convidar todos a acessar a revista Educação e Filosofia. Ela pode ser acessada pelo endereço eletrônico ce.uf.br e tem também o Facebook da revista, que vocês podem conhecer e estar acessando a página. Muito obrigado, boa tarde.